Olá, turma, mais uma vez, vamos lá para o nosso vídeo, começando, dando início à nossa aula, né, o nosso módulo. Vamos pegar a nossa apostila lá na página 1, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre reflexões sobre a educação de jovens e adultos e a formação docente. Ou seja, a gente vai, dentro dessa apostila, a abordagem, né, 2 vem falando sobre educação de jovens e adultos, e lá no finalzinho da nossa apostila a gente vai falar sobre educação infantil. Vamos dar então início à nossa leitura da apostila. A educação de jovens e adultos, mais conhecido como EJA, é uma modalidade de ensino amparada pela lei e voltada para pessoas que não tiveram a possibilidade, né, o acesso ao ensino regular na idade própria. Ou seja, aquelas pessoas que não tiveram condições, tiveram que parar os estudos para poder trabalhar, ou por algum outro motivo, elas tendo vontade de retornar aos estudos, a lei garante a ela a possibilidade, né, desse retorno. Ou seja, a nossa lei de educação, ela garante, né, que todo os jovens e adultos ele tenha condição de retornar aos seus estudos em qualquer momento da sua vida. O EJA tem como objetivo tentar ou corrigir algumas questões sociais, como exclusão, exploração, entre outras que geram consequências maiores, como a perigosa marginalização. Ou seja, desde o momento que você retorna para a aula, você tem uma gama e uma possibilidade, né, de voltar para o mercado de trabalho e com isso diminuir, né, essa marginalização, essa exploração de mão de obra e por aí vai. A história da EJA no Brasil está muito ligada a Paulo Freire. O projeto de alfabetização que ele implantou em 1963 atendeu 380 trabalhadores em Angico, né, no Rio Grande do Norte, repercutindo por todo o país, mas sendo sufocado pelo golpe militar em 1964. Então, quando Paulo Freire ele consegue, né, alfabetizar esses 380 profissionais, né, veio o golpe militar e ele acaba tendo que se refugiar, né, e esse trabalho fica meio que parado, né, mas ele consegue isso com muita, como que eu posso dizer, com muita força de vontade de outras pessoas trabalhando com ele, dentro do tema que ele vem abordando e dando assim uma ênfase, né, como que eu digo, um alicerce para que essas pessoas pudessem trabalhar com esses adultos e alfabetizassem eles. Porque naquela época, a alfabetização de jovens e adultos, ela começava com o letramento. Muitas pessoas, elas não sabiam nem segurar no própria caneta ou lápis que seja. Ela não tinha esses recursos, né? Então, era leitura e alfabetização mesmo, né? Escrita do seu próprio nome, que muitos deles não sabiam escrever. Retornando lá à nossa apostila. Retornando ao Brasil após a experiência de alfabetização de adultos na África e na América Latina, influenciou práticas públicas de ações educacionais. Essa proposta favorece a inclusão econômica, social, política e individual, né, dessas pessoas. A inserção na realidade da educação de jovens e adultos pelo estágio supervisionado ocorre devido às exigências curriculares do curso de pedagogia, que prevê estágio em várias modalidades de ensino. Essa atividade deve proporcionar ao estagiário uma reflexão contextualizada, conferindo-lhe condições para que se forme como autor de sua prática. Ou seja, nesse sentido, o estágio supervisionado em educação de jovens e adultos possibilita a articulação das atividades de ensino e pesquisa e vivencia situações reais de trabalho. Então, vamos lá, estudando um pouquinho sobre Paulo Freire e as suas contribuições para o EJA. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino amparada pela lei, a Lei 93/94 de 96, nossa lei, conhecida também como Darcy Ribeiro,
É voltada para pessoas que não tiveram acesso à escola por alguma situação na idade própria. A alfabetização de adulto é uma prática de caráter político, pois se destina a corrigir ou resolver uma situação de exclusão, que na maioria das vezes faz parte de um quadro de marginalização maior. Então, ele veio com o objetivo na época, né? Eu costumo sempre dizer isso, que eles dão com uma mão, mas sempre esperando alguma coisa em troca. Nessa época, existia o querer que todas as pessoas fossem alfabetizadas, porque eles precisavam que tivessem votos, né? E as pessoas, para votar, elas precisavam assinar o seu próprio nome. E foi comprovado que a maioria, né, das pessoas, trabalhadores, eles não poderiam votar porque eles não tinham conhecimento e o letramento, né? Então, houve esse chamado, né, essa correria para que pudesse alfabetizar essas pessoas. O interesse maior não era, eu creio que não era só de alfabetizar essas pessoas, e sim de ter votos, né, para aquela época. Vamos lá na nossa página 2, continuar a nossa apostila. No Brasil, pensar em educação de jovens e adultos é pensar em Paulo Freire, automático, né? A gente fala educação de jovens e adultos, Paulo Freire. Ele montou toda uma técnica para que você pudesse alfabetizar essas pessoas com sucesso. O mais célebre educador brasileiro, com atuação e reconhecimento internacional. Conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adulto, que leva o seu nome. Desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente político. Para ele, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno, principalmente em relação às parcelas da população desfavorecidas, né? Conscientizar essas pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Era isso que ele estava visualizando. A educação freiriana está voltada para a conscientização de vencer primeiro o analfabetismo político, para concomitantemente ler o seu mundo a partir da sua experiência, de sua cultura, da sua história, e com isso, né, perceber-se como o oprimido e libertar-se dessas condições e a premissa que Freire defendia. Então, ele buscava uma educação que pudesse ser uma educação libertadora, que essas pessoas pudessem ter voz ativa, que elas pudessem pensar por si só, que elas não fossem simplesmente bonecos de fantoche, né, que pudesse só balançar a cabeça, mas que ela pudesse dizer sim quando fosse o sim e não quando fosse o não. Então, essa educação, ela foi pensada para dar voz a essas pessoas, tá? Então, pulando o outro parágrafo, vamos lá, ele vem falando assim, ó: quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Então, quem melhor dizer, né, dessa situação toda do que essas pessoas que foram realmente oprimidas, né, que obedeciam mesmo sem entender o que estava sendo proposto para elas. Então vamos lá. Freire mostra que é necessário na educação uma prática de liberdade. Quanto mais se problematizam os educandos como seres no mundo, mais se sentirão desafiados e responderão de forma positiva. Ao contrário de uma educação bancária, domesticadora, que apenas deposita os conteúdos nos alunos. Ou seja, quando você prepara seu aluno para pensar, para responder, né, para ter essa educação libertadora, ele está preparado cada vez mais para o mundo, né, naquilo que o mundo espera dele. Paulo Freire, não há saber mais ou menos, há saberes diferentes. Então, para Paulo Freire, não existia saber, eu sei mais ou menos. Não, eu sei a situação, eu sei o que está se falando, mas
às vezes outra pessoa vai saber de uma forma diferenciada. Então a gente precisava, como educador, ter esse ouvido e esse parar para observar que aquelas pessoas também pensavam, que aquelas pessoas também tinham vozes, quando elas não eram vistas dessa forma, né? Por não saber ler nem escrever, elas eram postas de lado no mundo como se não tivesse nada a oferecer para o nosso crescimento pessoal e social. Vamos lá que eu me perdi aqui. Vamos lá, me encontrei diferente. De novo. Defensor do saber popular e das conscientização para a participação, Paulo Freire inspirou muitos movimentos sociais que lutaram em busca de equidade social. As premissas de Freire motivam até hoje ações sociais civil em prol da afetivação da sociedade. Ou seja, Paulo Freire ele visava o tempo todo uma sociedade mais livre, né? Uma sociedade que pudesse pensar e contribuir para um futuro melhor. A atuação política da educação de jovens e adultos, fruto da reivindicação de grupos de movimentos sociais da educação popular, diante do desafio de resgatar um compromisso histórico da sociedade brasileira e contribuir para a igualdade de oportunidades, inclusão e justiça social. Fundamenta sua construção nas exigências legais definidas pela Constituição Federal de 1988. Então, a partir disso, a gente vai formalizando e segurando cada vez mais a necessidade e a possibilidade desse educando, né, esse jovem adulto, crescer profissionalmente, né, e aprender cada vez mais. Essa Constituição incorporou como princípio que toda e qualquer educação visa pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, a sua qualificação para o trabalho. Ou seja, lá no nosso artigo 205 ele vem dizendo isso, né? Retomado pelo artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a nossa Lei 93/94 de 96, esses princípios abrigam conjunto de pessoas e dos educandos como um universo de referência sem limitação. Assim, a EJA, modalidade que visa, além da escolarização, a inclusão é o resgate da cidadania e a preparação de anos de segregação educacional. Esforça-se em prol da igualdade de acesso à educação como bem social. Ou seja, todo esse esforço, toda essa luta para que todos nós pudéssemos ter uma igualdade social, o direito para todos, né? De uma sala de aula, uma educação que fosse igualdade para todos, independente de raça, de cor, de idade, seja lá o que for. Lá no artigo 37 da LDB, prevê que a educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional, na forma do regulamento. Dessa forma, se realmente acontece o que está previsto na lei. Teríamos muito mais jovens dentro das escolas. Ou seja, esse artigo ele diz que a educação de jovens e adultos ela tem que estar voltada para qualificar esse jovem para o mercado de trabalho, visando colocar novamente esse jovem adulto para o mercado de trabalho. Então, cabe, né, dentro dessa linha, né, de educação, nós, como educadores, formar meios para que possamos dar esse vínculo, né, para que esse aluno possa realmente voltar para o mercado de trabalho. O jovem que trabalha, mas falta qualificação e oportunidade, principalmente o de concluir a educação básica e ter parcial domínio nas novas tecnologias. Ou seja, espera um momento, gente. Jô, vem cá. Vem aqui. Vem aqui com a mamãe. Vem. Quem tem cachorro é desse jeito, né? Não tem como a gente dar aula simulativa. Aqui em casa não tem como. Então, gente, a educação de jovens adultos, ela vem realmente para preparar esses jovens para o mercado de trabalho. Então, essa é a linha de pensamento. No primeiro momento,
era fazer com que essas pessoas tivessem vozes, né? Que essas pessoas tivessem realmente uma educação libertadora, que ela pudesse sair desse mundinho de, né, baixar a cabeça, e o óculos também abaixou junto, de abaixar a cabeça e estar pronto para que falar e você fala e eu obedeço, né? Então, nesse primeiro momento era essa a visão de Paulo Freire, dessa educação libertadora, e hoje é de colocar, né, esse jovem adulto de volta ao mercado de trabalho. Tirando esse jovem adulto da marginalização, das ruas, dando mais oportunidade para que ele possa novamente seguir o seu curso. Não só os homens, né? A gente fala assim, às vezes a gente fica focado muito nos meninos, nesses jovens e adultos, mas a gente tem que focar também nas meninas que muitas vezes param de estudar porque engravidam, né? Porque perdem, tem que trabalhar para sustentar os irmãos, porque perdem alguém da família que era o provedor dessa família. Isso acontece com os meninos também, mas hoje também com as meninas. Antigamente era mais voltado para a gestação. As meninas engravidavam, tinham vergonha, saíam das escolas e agora a possibilidade de retorno. Então eu fico muito feliz com a educação de jovens adultos, porque você dá realmente a oportunidade dessas pessoas retornarem, né, para o mercado de trabalho e para satisfação pessoal também, de aprendizado, de querer sempre mais, né? Um beijo gostoso para vocês, até a nossa próxima aula. Quero pedir desculpa aí pela fala, né? Titia tá com o aparelho, tá sofrendo aí um pouquinho, tô com uma dificuldade ainda de falar, tá machucando bastante a boca ainda, mas vamos que vamos, a gente consegue, devagarzinho a gente consegue dar a nossa aula direitinho, tá bom? Eu gostaria que vocês comentassem não só o tema da apostila, mas também o vídeo que eu vou colocar na nossa plataforma, o nosso primeiro vídeo, que vem falando sobre... peraí que eu vou dar o tema do vídeo para vocês. A nossa primeira aula vem falando sobre... vídeo complementar e debate na plataforma, né, que é a história da EJA no Brasil. Então, a nossa história do EJA é um videozinho pequeno, não é muito grande não, mas vem falando aí, vem contando um pouquinho sobre a história da EJA implantada aqui no Brasil. Um beijo, até a próxima aula.